boa noite. No programa de hoje eu recebo a advogada Maria Benigno. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, pós-graduada em Direito Eleitoral e Mediação, Conciliação e Arbitragem pelo Instituto para o Desenvolvimento Democrático. Desempenha desde 2006 serviços de assessoria em campanhas eleitorais e representação judicial de candidatos e partidos políticos em eleições. Foi presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Amazonas de 2013 a 2021. Também é formada em Administração de Empresas pela UFAM. Doutora Maria Benigno, seja bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite e eu estou sempre às ordens, é sempre um enorme prazer falar com você, com o seu público. Doutora, na abertura do programa eu falei um pouquinho do teu currículo e algo me chamou a atenção, que foi o fato de você ter cursado Administração de Empresas. Conta pra gente como é que foi essa escolha. Na verdade, eu me formei em Administração de Empresas, o meu primeiro vestibular, eu sou de uma época que não havia outra forma, né, de ingressar numa universidade, era por meio do vestibular, e só havia uma faculdade de Direito. O meu sonho sempre foi Direito, e na minha primeira tentativa eu não conseguia. Então, eu, por receio de ficar um tempo fora da faculdade, eu tentei fazer e consegui passar para Administração de Empresas. Então, concluí, fiz a minha faculdade na FES, ali no centro, que hoje nem mais funciona lá. E foi uma grande experiência, eu realmente atuei na área, eu participei de alguns contratos que... Ali no INPA eu participava de consultoria, então eu cheguei realmente a atuar como administradora de empresas. Porque para muita gente isso é um fato curioso, né? A gente lhe conhece do direito e do direito eleitoral, atuação no direito eleitoral. Como é que o direito ele entrou na sua vida? Bom, como eu disse, eu participei de alguns projetos lá no INPA e por conta de um contrato que houve um problema na hora de cumprir, de fazer o pagamento, nós precisamos acionar a justiça. Então a gente precisava de advogado e tudo. E na época, o advogado que eu procurei era meu avô, que até hoje para mim é uma grande referência, falecido já, mas é um nome muito conhecido aqui no meio jurídico, que é o Roosevelt Braga, e foi ele que me ajudou a resolver esse problema com esse contrato. E, na verdade, ele acabou deixando na minha mão para eu fazer, relatar os fatos, procurar legislação, e aquilo reacendeu em mim aquele sonho, né, de fazer o curso de Direito. E aí, naquele momento, eu tentei um novo vestibular e consegui, né, depois de estar já formada e tudo, atuando como administradora, eu voltei para a faculdade para finalmente fazer aquilo que eu sempre quis, que era o meu sonho. Então, foi por esse motivo que eu acabei entrando no direito. E depois que a gente se forma em direito, surge assim um leque de áreas de atuação. Você já tinha intenção de atuar no eleitoral? Porque pela sua história era civil, né? Contratos. Isso, eu na verdade, como eu atuava em consultoria, eu trabalhei com empresas e eu, na verdade, inclusive estudei, fui fazer cursos em São Paulo para atuar na área tributária. E quando eu passei na OAB, a minha prova foi, na época não era como é hoje, era feita pela própria OAB, pela Fundação Getúlio Vargas, e selecionaram as provas, e inclusive até gostaria aqui de fazer esse registro, porque acho importante. Na época, o desembargador João Simões, ele tinha recém sido nomeado desembargador no Tribunal de Justiça, e ele que era oriundo da advocacia, então ele já chegou com, assim, novidade, ele queria trazer para a sua assessoria pessoas que ele não conhecia, mas que ele entendia que tinham mérito. Então ele foi na OAB, havia tido esse exame, e a minha prova foi selecionada como a melhor. Então eu me formei, passei no exame da ordem e, na verdade, fui trabalhar na assessoria do desembargador João Simões, adiando esse meu sonho de ser advogada. Então eu ia ficar lá por 6 meses, que na verdade eu fui para cobrir a licença maternidade de uma pessoa que de fato era servidora lá no gabinete dele.
E passei 6 meses, né, analisando processos, porque meu trabalho lá era na assessoria, minutando documentos que seriam submetidos ao desembargador. E cada vez que eu olhava um processo, aquela vontade de estar do outro lado era maior. Eu queria, né, olhava o processo e dizia, meu Deus, por que o advogado não abordou isso ou não fez aquilo? E quando deu os 6 meses, eu falei para ele, olha, eu quero agradecer, mas eu vou advogar. E fui. Logo em seguida, um conhecido, um amigo que tinha sido eleito prefeito numa cidade aqui perto, ele começou a ter problemas um processo de cassação. Então ele me falou, olha, eu preciso da tua ajuda, chama o teu avô, mas o meu avô já estava naquela fase que ele não queria mais processo, ele queria orientar, dizer vai para esse lado, vai para aquele, mas ele confiava em mim. Então eu entrei no eleitoral por conta dessa amizade com esse prefeito e eu tive um bom resultado nesse processo e ele me indicou para outras pessoas que tinham, né, problemas semelhantes. E aí tomou gosto. E aí na verdade, quando eu comecei, só tinham homens advogados e muita gente me chamou e disse, olha, isso aqui não é para ti não é para ti, mas eu tô até hoje. É isso que eu vou lhe perguntar agora. Doutora, ser mulher numa sociedade machista é um grande desafio a ser superado ainda. E nós sabemos que para a mulher atuar em algumas profissões, ela infelizmente enfrenta preconceito. E na justiça, é diferente? Não é diferente. Na verdade, o preconceito existe, sempre existiu. A gente vê que isso tem se tornado cada vez mais evidente e por conta dessa evidência, de a gente conseguir identificar isso é preconceito, de alguma forma passou a ser um comportamento politicamente incorreto, então tem sido cada vez menor, mas ainda existe, infelizmente. E isso eu posso te dizer que até hoje, eu como mulher sinto, porque muitas vezes eu sou considerada, junto com outros advogados, a elite da advocacia eleitoral. Isso aí as pessoas, olha, você está entre os 4, 5, mas na hora de... e aí eu tenho que falar das pessoas que escolhem os seus advogados. Na hora das pessoas, dos políticos fazerem essa escolha, eles inevitavelmente escolhem homens, porque eles acham que homens são figuras que têm mais decisão, que têm mais habilidade para falar com o magistrado. Pode até ser que isso não seja, né, no fundo, o real motivo, mas eu tenho percebido isso cada vez mais, né, quando a gente começa assim, a ter já um longo caminho, um desempenho, né? A gente começa a perceber que o fato de ser mulher faz sim diferença. Quando não, às vezes chama para compor a equipe, mas a gente não pode liderar, né? Não pode coordenar. Isso. Aquela ideia de que aquela mulher, ela é muito boa, ela sabe escrever, ela sabe fazer tudo que um bom advogado sabe, mas ela vai ser coadjuvante porque vai ter alguém que vai, né, aparecer. Só assinar. Isso. Enfim, no próximo bloco, nós vamos falar de eleições 2022. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta e nesse bloco a gente vai falar de eleições 2022. O que prevê a legislação eleitoral para esse pleito, doutora? Vamos ter muitas mudanças? Na verdade, como toda eleição, sempre há uma mini reforma eleitoral no ano anterior. E, obviamente, para essa eleição nós teremos sim algumas alterações e a gente pode citar aqui a federação partidária como a principal, mas não a única, né? Teremos algumas novidades em relação à propaganda eleitoral no que se refere à divulgação de notícias inverídicas. Na verdade, notícias inverídicas até acredito que seja um termo, né, inadequado. Informações inverídicas que são o que a gente entende como fake news, né? Então, aquela guerrinha, né? Isso.
E também algumas outras alterações assim pontuais, mas que de fato o que vai, e inclusive já vem causando discussão, polêmica, é a questão das federações partidárias. Doutora, desde as eleições passadas não é mais possível coligar, proporcional, só majoritário. E para tentar driblar essa alteração na legislação, o Congresso Nacional aprovou, ano passado, a federação. E esse mecanismo já vai valer para essa eleição. Explica para a gente o que é, na verdade, a federação. Pois é, na verdade, as coligações, elas deixaram de ser permitidas com a reforma eleitoral de 2017, então desde a eleição de 2018, ela não mais existe para as coligações proporcionais, ou seja, quando você vai eleger vereador, deputado estadual e federal, cada partido é por si só. Ficou cada vez mais difícil para os partidos políticos alcançarem, né, esses limites e por isso, como uma alternativa, né, para esse fim das coligações é que veio a figura da federação partidária. E assim, a diferença assim, principal é que a coligação ela só valia para aquele momento da eleição. Na convenção, os partidos decidiam que iam se unir, eles se uniam para fazer a conquista do voto e no dia da eleição essa coligação acabava. No dia seguinte, inclusive, eles poderiam inclusive ir para campos opostos. E isso causava muita dúvida no eleitor, porque não entendia como é que os partidos tinham se unido para aquela eleição e logo depois estavam praticamente como adversários. Então, agora a federação partidária, ela vale para além da eleição, ou seja, o prazo mínimo de validade é de 4 anos. Então, eles vão se unir, né, 2 ou mais partidos, para a eleição e vão continuar juntos como um bloco partidário, atuando na casa legislativa respectiva, seja na Câmara dos Deputados, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Municipal de Vereadores. Então, essa é a diferença. O que vai fazer com que partidos com mais afinidades se unam, né? Eu acredito que vai ser muito difícil a aplicabilidade dessa figura, né, da federação partidária. Inclusive, a gente ouve falar que alguns partidos estão querendo fazer essa federação, mas eles estão encontrando dificuldade porque uma outra característica dessa federação partidária é que ela tem um caráter nacional, como a gente antes ouvia falar, que é verticalização. O que se decidir em âmbito nacional vai ter que ser observado no estadual e no municipal. Por mais que a eleição seja para governador, presidente da República, na eleição municipal seguinte, daqui a 2 anos, vai prevalecer a federação que foi feita. Então, esses partidos eles têm que pensar muito bem nessa união, porque lá na frente, daqui a 2 anos, na eleição municipal, vai prevalecer aquela união que foi feita há 2 anos atrás e que vai ter que ser levada até o final desses 4 anos. Então, é algo um pouco mais duradouro e se algum partido que tiver se federado quiser sair, ele tem ainda consequências, não vai poder fazer uma outra federação, vai ter sanção em relação à cota, né, do fundo partidário. Vai influenciar em tudo, vai né? influenciar, o efeito cadeia. Sim, isso. Doutora, eu creio que, além dessa questão da federação, uma outra dúvida, inclusive de muitos candidatos, é com relação à propaganda eleitoral na internet. Quais são as principais regras? Já há um tempo, a Justiça Eleitoral ela tem procurado agir de uma maneira mais minimalista possível, ou seja, sem muita interferência nessa questão da propaganda eleitoral. Então, o que vale hoje e que já vem valendo nas últimas eleições é permitido que o pretenso candidato, né, o pré-candidato, que ele se anuncie nas redes sociais, que ele inclusive diga que vai ser candidato ao cargo X, ele pode inclusive antecipar quais são os planos dele se ele conseguir se eleger. Ele pode fazer esse pré-candidato praticamente tudo, ele só não pode fazer o pedido explícito de voto, porque aí, de fato, o momento de conquista do voto é só durante a propaganda eleitoral permitida, que é após o registro de candidatura. Então, o que vale hoje é tudo. Obviamente, há um ponto que deve ser ressaltado, é que esse tudo, desde que os gastos que sejam feitos para essa divulgação de uma pré-candidatura,
que seja um gasto mediano que qualquer candidato possa realizar, e não a contratação de um estúdio, né, de uma agência, especialistas, agência. Isso tudo demanda recursos financeiros que nem todo candidato, pré-candidato médio consegue. Então, é preciso identificar se houver um gasto excessivo de recursos financeiros. Isso pode vir depois a ser alvo, inclusive, de alguma ação judicial na Justiça Eleitoral por conta de abuso de poder econômico, gasto irregular de recursos financeiros, porque antes daquele período próprio de arrecadação. Então, existem algumas regrinhas, mas, assim, no geral, é permitida essa divulgação, até mesmo para garantir que pessoas que não estejam em cargo público tenham essa condição de se colocar em posição de igualdade com aqueles que já estão. Porque geralmente é desigual, né, a concorrência. Exatamente, O TSE já divulgou o calendário eleitoral. Quais são os pontos que você poderia destacar? Então, em relação ao calendário eleitoral, para quem quer ser candidato, existem algumas datas que são importantes. Por exemplo, para quem exerce mandato eletivo, existe a janela partidária, que é agora em março. Então, o candidato, né, que já ocupa um cargo, seja como vereador, que não é o caso dessa eleição, seja como deputado estadual ou federal, ele tem 30 dias antes do período máximo para se filiar, para fazer a migração do partido pelo qual ele foi eleito para outro partido. E para os candidatos em geral, é a mesma regra, a filiação e o domicílio eleitoral. 6 meses antes da data do pleito, ele precisa estar filiado e com o domicílio eleitoral na circunscrição que ele pretende concorrer. E para o eleitor, uma data importante é 4 de maio. Nesse ano, a eleição vai acontecer 2 de outubro, então até 4 de maio deste ano é possível fazer o alistamento, fazer a regularização do título eleitoral. Então essa data eu considero como importante. Agora nós vamos falar da participação feminina na política. Quem acompanha a importância da luta das mulheres por direitos sabe o quanto esse assunto tem espaço nos dias atuais. Muitas vezes nem imagino o quão recentes são algumas conquistas, como o direito ao voto. Ou seja, a mulher conquistou isso há 90 anos. Até então, ela tinha que pedir permissão do marido e só poderia votar se o marido deixasse. Se não fosse casada, nem votaria. Doutora, por que a participação feminina na política ela é tão importante para a democracia? Existem algumas políticas públicas que são dirigidas para as mulheres. Então, como podemos compreender que, assim, só para ter uma ideia, o Congresso, né, a Câmara dos Deputados, ela é majoritariamente formada por homens brancos de meia idade e com um certo nível de instrução. Então, são esses homens que vão decidir, por exemplo, sobre a saúde da mulher, sobre a possibilidade ou não de legalizar o aborto, que é um tema muito polêmico, mas que as mulheres devem sim estar presentes para falar da sua experiência, para falar, afinal, da sua escolha. Isso, da sua escolha. Então, por essa razão, é imprescindível que as mulheres estejam representadas nessas casas legislativas, onde se vai fazer lei para destinar, né, para a família. E quem é que majoritariamente cuida da família? É a mulher. É a mulher que vai para a fila no posto de saúde, é a mulher que vai fazer a matrícula dos seus filhos na escola, é a mulher que acompanha as crianças, os adolescentes. Então, a mulher, ela precisa, sim, estar nesses ambientes, dar a sua experiência, a sua contribuição e, como você disse, a sua escolha, a sua decisão. Então, esse é o principal motivo para termos mulheres. Além do que, as mulheres já são a maioria da população, a maioria do eleitorado, e nós somos uma democracia representativa. Então, os deputados, né, e as deputadas, elas devem representar a sociedade. Então, não é justo que uma população que hoje já tem a maioria mulher, que seja representada por 80%, 85% de homens. Não tem equilíbrio nisso. Hoje, o que prevê a legislação eleitoral sobre a participação das mulheres? A legislação, já desde 97, diz que os partidos políticos eles devem preencher
30% de candidaturas com mulheres. E como você bem sabe, né, essa participação feminina, até muito pouco tempo atrás, ela era para inglês ver. Então, começou-se a criar uma série de mecanismos para fomentar essa participação. Então, além dessa regra que determina, sob pena de o partido político ou a coligação, como havia a possibilidade antes, de não conseguir fazer o registro de candidatura, 30% de candidatos devem ser de determinado sexo, e no caso sempre é o feminino. Além disso, a regra agora, que é mais recente, de que as verbas do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no mínimo 30%, e se houver mais do que 30% de candidaturas femininas, né, e esse percentual vai acompanhar esse número de candidatas, o tempo de TV e de rádio e TV, né, o tempo de propaganda partidária gratuita, também deve ser destinada à candidatura feminina no percentual do que elas se apresentarem. Se for 30%, 30% da propaganda partidária, da propaganda eleitoral gratuita deve ser para as candidaturas femininas. Isso como um incentivo, como uma forma de promover, né, e facilitar que essas mulheres se elejam e consigam chegar a essas casas de poder. Doutora, como é que a gente explica o fato do Brasil ele ter uma legislação relativamente avançada sobre essa questão de gênero, mas ser tão precária na garantia desses direitos? Como a gente observa, né, praticamente é mínima a participação de mulheres. Eu atribuo essa ainda, né, muito tímida participação feminina à forma como os partidos políticos se apresentam no nosso sistema eleitoral. Hoje, os partidos políticos, eles são dominados por homens, né? São caciques políticos que têm os partidos e são eles que indicam quem vai ser não só o presidente, o vice, o secretário e aquelas pessoas que vão manejar, por exemplo, os recursos financeiros. Então, essa forma de estruturação dos partidos políticos ainda dificulta para que as candidaturas femininas realmente sejam para valer, sejam candidaturas competitivas. E até em função disso, acredito que em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral, respondendo a uma consulta, afirmou que os partidos políticos devem também ter uma democracia dentro, né, da sua estrutura interna, de forma a permitir que os cargos possam ser ocupados também por mulheres. E a partir da ocupação das mulheres nesses ambientes de poder nos partidos políticos, eu acredito que vai ser possível que essas candidaturas femininas, que hoje são obrigatórias e têm recursos financeiros e têm a destinação desse tempo de propaganda eleitoral, que elas realmente possam ser competitivas no sentido de o partido realmente acredita, o partido realmente apoia, e não apenas para cumprir aquele percentual de 30%. Na verdade, compete aos partidos políticos, doutora, não sei se eu compreendi, que eles também dêem voz para as mulheres, sim, né, nas decisões partidárias, né, não só no incentivo à candidatura. Exatamente, porque o que a gente vê hoje os partidos políticos existem, funcionam, mas quando chega naquele momento próximo à eleição, eles procuram mulheres apenas para cumprir essa obrigatoriedade dos 30%. As mulheres, elas não têm essa participação dentro dos partidos, e elas não têm também essa atuação pelo partido na sociedade, então elas não têm visibilidade. Tá certo, nós voltamos daqui a pouco a conversar com a doutora Maria Benigno. Nesse bloco nós vamos falar ainda de eleições de 2022, mas a gente vai falar de uma prática, na verdade de um crime eleitoral, que é a questão da violação a esses direitos que as mulheres adquiriram ao longo, né, da história com relação à participação, né, e as cotas, tanto de fundo partidário, tempo de TV, cota também para registro de candidatura.
Esse é um problema tão sério que já houve casos de chapas serem canceladas, doutora. Na eleição de 2016, houve muito a utilização de candidaturas fictícias, né? Mulheres que eram chamadas para compor a lista dos partidos políticos, no caso ainda havia a possibilidade de coligação, então as coligações, muitas vezes até sem um conhecimento das mulheres, colocavam as mulheres como candidatas e mais lá na frente se descobria que, na verdade, elas tinham sido candidaturas fictícias. Então, em 2018 ou 2019, o TSE, julgando um caso desse, cassou a coligação inteira, os eleitos, os suplentes, para dar um recado muito claro que não vai permitir, não vai compactuar com esse tipo de atuação de partido político, de coligação. Então, na eleição de 2018 e até mesmo nessa última eleição de 2020, já houve um cuidado maior, até por conta desse tipo de prática, né? Uma fiscalização tanto do Ministério Público Eleitoral quanto da Justiça Eleitoral, no sentido de garantir que aquelas candidatas que aparecem como candidatas pelos partidos políticos, que elas realmente tenham dado a autorização, declaração de próprio punho, que elas concordam que o nome delas apareçam como candidato, que elas entregaram a documentação. Então, há uma crescente fiscalização e acredito também que uma conscientização dos partidos políticos e das mulheres, de não se permitir ser instrumento apenas para beneficiar candidaturas masculinas. Inclusive as mulheres estão denunciando, né? Quem participou de pleitos tem denunciado algumas práticas, né? Muitas mulheres que nem sabiam que tinham sido candidatas, quando veem seus nomes hoje, nada se esconde na internet. Então, você procura o seu nome e verifica que aparece ligada a uma eleição, a um partido político e há, sim, inclusive, processos tramitando de mulheres que denunciaram a utilização do seu nome como candidato. E não só nisso, né? Tem também algumas denúncias que eu tenho acompanhado com relação a beneficiamento, né? As mulheres são colocadas na lista, mas elas, ao invés de ter, né, os seus direitos conquistados, elas têm que beneficiar candidaturas masculinas, né? Isso tem acontecido bastante. Isso tem a ver com a distribuição dos recursos. Como há essa regra para destinar no mínimo 30% do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, muitos partidos políticos se aproveitaram de candidaturas femininas para receber esse recurso, mas, na verdade, aplicar em candidaturas masculinas. E isso também vem sendo punido pela Justiça Eleitoral. E agora a gente vai falar um pouquinho da Amazônia e detalhar o estado do Amazonas sobre o resultado das últimas eleições com relação à presença feminina nas casas legislativas e no executivo, que ainda é muito pequena. O que é preciso para mudar esse cenário? Eu acredito que modificar a forma de estruturação dos partidos políticos. Em relação às mulheres, eu vejo e acredito que tem havido uma conscientização, uma maior participação das mulheres, um crescente número de organizações, de coletivos que estão, inclusive, trabalhando para capacitar mulheres, para formar candidatas e fazer com que essa realidade se altere, né? Mas isso, na minha concepção, o fundo do problema está no partido político, que é quem recebe o recurso financeiro, que é quem detém o direito de escolher ou não determinada candidatura como viável. Então, acredito que precisa ter uma mudança nessa forma de estruturação dos partidos políticos. Doutora, estamos na 3ª temporada do Cenário Entrevista e a gente, um dos objetivos do programa é a gente conhecer um pouquinho mais dos nossos convidados. E a gente sempre quer saber qual é a sua opinião sobre o cenário político nacional. A gente ouve muito falar em polarização, né, uma tentativa de encontrar uma terceira via, porque há dois lados um lado que já estava, outro que surgiu como uma alternativa para resolver problemas que ou não foram resolvidos ou que foram criados por essa estrutura de poder que ficou aí. Mas eu vejo que a nossa próxima eleição vai ser uma eleição muito difícil, inclusive até mesmo com possibilidade de violência, exatamente por conta dessa polarização.
E não sei se a tentativa de encontrar uma terceira via seja o melhor caminho, né? Eu gostaria que nós saíssemos desse pesadelo que nos encontramos há quase 4 anos, e isso por si só já define a minha opinião. Então acredito que nós teremos um grande desafio com relação à eleição nacional. Temos ainda, né, as nossas questões locais. Antes de encerrar, nós vamos a um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra e aí você me diz o que vem à sua cabeça. Direito. Missão de vida. Justiça. Objetivo pessoal. Eleição. Ai, Liliane, que dificuldade, né? Assim, de sopetão. Nossa, parece assim que você está falando uma cor, né? Uma cidade. Não. Eleição. Na verdade, a eleição é o que movimenta, né, a minha atuação profissional. Então, eleição para mim é vida. Amazonas. Amazonas, um lugar de muita riqueza e muita injustiça social. É isso. Família. Tudo para mim. Você tem um sonho? Sim. Eu acredito que já realizei alguns, mas a gente sempre tem o que buscar. Você tem medo? Tenho, muito. Tenho medo de não estar aqui enquanto a minha filha ainda está crescendo. Então eu quero poder acompanhá-la até ela poder viver por conta própria. Você tem uma esperança? Esperança que o Brasil saia desse pesadelo, como eu disse, que o Brasil é tão rico e há tanta injustiça social. A minha esperança é que a gente possa resolver esse problema de desigualdade, de racismo, de preconceito com relação às mulheres e a outras minorias. Porque não é só mulher, nós temos os negros, né, que não são minoria, mas que sofrem como se fossem. Então a minha esperança é de um Brasil mais igual, mais justo, na verdade. Não é nem mais igual, é mais justo. Como prevê a Constituição. Religião. Eu sou cristã, eu frequento igreja católica, eu me emociono com louvores evangélicos, então eu me defino como cristã e gosto muito de frequentar lugares onde se adora a Deus, Cristo. Quem é Maria Benigno? Eu me defino como uma mulher, uma profissional que assim busca sempre fazer o seu melhor, e me defino também como mãe de uma criança que está crescendo em um mundo tão louco, em um mundo tão perigoso, né? E eu gostaria de poder fazer a minha parte e também assim, educar para que ela seja uma cidadã e possa também fazer a diferença e não se conformar com o que a gente vive hoje. Doutora Maria Benigno, muito obrigada pela sua participação hoje no Cenário Entrevista. Eu que agradeço, fico muito feliz de ter vindo aqui, parabenizo a Cenário e também a tua condução da entrevista. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais um Cenário Entrevista. Até lá!